Meus amigos, tudo certo? Tem mais um reforço pintando no Bahia para essa temporada de 2024. Bora para mais um conteúdo que eu vou te explicar quem é e como atua Oscar Estupiñán. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal Quatro Linhas. O Estupiñán é um atacante colombiano de 27 anos, revelado nas categorias de base do Once Caldas em 2015. E após 3 temporadas lá na equipe colombiana, ele foi vendido ao futebol português. No Vitória de Guimarães, num primeiro momento, ele não foi utilizado lá na equipe principal, mas foi um dos grandes destaques do Vitória de Guimarães B, que jogou, pelo menos naquela temporada que o Estupiñán se destacou, a segunda divisão do Campeonato Português. Foram 10 gols e 5 assistências em 19 partidas. Atuou inclusive com o Pedro Raul, que brasileiro, jogou aqui no futebol brasileiro no Goiás, no Vasco, no Botafogo, e agora novo reforço do Corinthians, foi companheiro lá do Estupiñán no Vitória de Guimarães B. E após esse destaque na segunda divisão do Campeonato Português, o atacante colombiano foi emprestado para 2 equipes, para o Barcelona de Guayaquil e depois ao futebol turco. Quando retornou de empréstimo, após esses 2 empréstimos na sequência, aí sim o Estupiñán passou a ser bastante utilizado lá no Vitória de Guimarães. Inclusive, na temporada de 2021-2022, talvez tenha vivido o seu melhor momento da carreira, quando o Vitória de Guimarães, que era comandado pelo técnico Pepa, que recentemente no Brasileirão do ano passado treinou o Cruzeiro, o Pepa comandava aquele time do Vitória, né? E o Estupiñán foi um dos principais artilheiros daquele campeonato português. O Vitória acabou na 6ª colocação. Ele marcou 16 gols em 33 partidas naquela temporada. Foi vendido ao Hull City da Inglaterra, onde disputou a segunda divisão do campeonato inglês, a Championship como é conhecida. E na temporada de 2022-2023, pelo Hull City, foi o artilheiro da equipe naquele torneio. Só que quando virou a temporada de 2023 para 2024, a atual, ele passou a não ter tantas oportunidades assim, quando foi emprestado ao Metz da França, que disputa a elite do futebol francês. Num primeiro momento, ele foi titular, recebeu oportunidades, mas nas últimas partidas ele teve uma lesão na coxa que fez com que ele ficasse de fora lá da equipe francesa por volta de 10 partidas aí. E quando retornou, jogou um jogo só, apenas 7 minutos, enfim. A sua última partida, né, o seu último jogo em que inclusive ele marcou um gol, foi só em agosto do ano passado, num jogo pelo Metz, aí lá do futebol francês, tá? Ele é um atleta que teve uma convocação para a seleção colombiana em 2022, após o destaque pelo Vitória de Guimarães, né? Tava no elenco de 3 amistosos lá da Colômbia, mas entrou em campo apenas uma vez, jogou cerca de 12 minutos em um amistoso pela seleção. E agora chega ao esquadrão, chega ao Bahia para essa temporada de 2024. Se eu avaliei que essa temporada com o técnico Pepa lá no Vitória de Guimarães foi a melhor da carreira do Estupiñán, acredito que ele chega ao esquadrão talvez no seu pior momento da carreira, tá? Ele é um 9, é um centroavante que naturalmente já atuou mais centralizado, a sua posição de origem, mas em alguns momentos, inclusive com o Pepa lá no Vitória de Guimarães, nessa temporada que eu citei, ele jogou ao lado de um outro centroavante, inclusive o Bruno Duarte, um brasileiro, hoje está atuando no Farense também, na elite do futebol português. O Estupiñán fez uma dupla muito boa em muitos momentos com o Bruno Duarte lá no Vitória, tá? E se a gente for olhar o mapa de calor do atleta, inclusive nessa temporada pela equipe portuguesa, a gente pode perceber que o Estupiñán é um centroavante, é um atacante de mobilidade, tá? Ele pode cair pela direita, pode cair pela esquerda, só que assim, não se engane, tá? Ele não é um extremo, não é um ponta, não é esse jogador. Ele é um 9 de referência. Olha como tá bem povoada a área, né? A área ofensiva, né? Então ele é esse cara, ele é
o centroavante, tá? E só pra gente dar um embasamento, só pra gente contextualizar um pouco, né? Porque acho que a principal dúvida do torcedor do Esquadrão é se ele chega para ser titular, se ele chega para assumir a posição do Everaldo. Bom, pra gente dar um embasamento, é claro que eu não vou falar nesse primeiro momento se o Everaldo é mais jogador que ele, ou se o Estupiñán é mais jogador que o Everaldo. Eu vou analisar exclusivamente dados, exclusivamente números. Para isso, separei estatísticas do Everaldo no Brasileirão do ano passado pelo Bahia e também do Estupiñán na temporada passada pelo Hull City. Ah, mas Gílio, por que tu não separou os dados dele pelo Metz da França nessa temporada? Porque seria injusto negativamente com o Estupiñán. E também não vou separar, não separei os números naquela boa temporada que ele teve no Vitória de Guimarães, porque aí eu seria injusto negativamente com o Everaldo. O Everaldo não teve bom momento assim no Bahia, e aí também eu ia pegar a melhor temporada da carreira do Estupiñán e ia acabar ficando um pouco complicado, né? Vou colocar a tela para você dar uma olhadinha. Preste muito bem atenção nesse comparativo, tá? Mais uma vez, Everaldo no Brasileirão do ano passado e o Estupiñán na Championship, segunda divisão do Campeonato Inglês, na temporada de 2022-2023. Everaldo, 33 partidas, Estupiñán, 35. 9 gols pro Everaldo, 13 pro Estupiñán. Uma assistência para cada nesses campeonatos, respectivamente, né? 1,8 finalizações por partida para o atacante brasileiro e 1,9 para o colombiano. Duelos aéreos ganhos por jogo, Everaldo 2,5, Estupiñán 2,2. E grandes chances perdidas, Everaldo 6 e o atacante colombiano 13 chances, grandes chances perdidas lá na segunda divisão do Campeonato Inglês, tá? São números bem similares, mas a gente destacando que o nível competitivo que o Estupiñán esteve nessa temporada é bem abaixo, principalmente de qualidade técnica, né? Então, apesar de terem números muito similares, o Estupiñán atuou no nível competitivo bem abaixo em comparação com o que atuou o Everaldo, com comparação com o que é a Série A do Campeonato Brasileiro, tá? E agora, por característica, como é que o Estupiñán atua, como é que ele se comporta em campo? Assim, cara, ele é o 9 que, apesar de entregar mobilidade, ele não é habilidoso, ele não é técnico, ele não é esse centroavante diferente, tá? Não espere esse cara agora no Esquadrão, tá? Mas é um 9 que, como eu já citei algumas vezes, né? Ele entrega uma locomoção dentro do campo que ele, inclusive, abre muito espaço para os companheiros. Então, ele cai pela direita, ele cai pela esquerda, ele faz movimentos para atacar as costas dos zagueiros adversários. Ele é, de fato, esse centroavante. Consegue fazer um jogo de parede, consegue fazer esse jogo de costas, tem a bola aérea como um ponto ok no seu jogo. Mas assim, ele é o 9 para acabar a jogada, tá? Ele é o 9 dentro da área para finalizar. O jogo dele é potencializado quando a bola chega para ele finalizar, para ele acabar a jogada. Ah, Vini, você acha a característica parecida com o Everaldo? Não, cara, vou ser bem sincero com vocês. O Everaldo, não sei se o Rogério Ceni pensa a mesma coisa que eu, tá? É opinião particular. Eu enxergo o Everaldo com um centroavante com uma capacidade que pode sair da área, que pode ajudar nas construções, que tem um jogo de costas melhor em comparação com o Estupiñán. Só que o Estupiñán tem como forte no seu jogo, inclusive melhor que o Everaldo, esse ataque nas costas, o que a gente costuma chamar, né, na língua do futebol, esse facão, né, esse movimento nas costas dos defensores. É um atacante que entrega mais mobilidade em comparação com o Everaldo, só que tecnicamente o Estupiñán é bem abaixo, cara. Vou ser bem sincero com vocês, não é um centroavante brilhante, tem algumas deficiências técnicas sim, mas, cara, se a bola chegar, ele vai tentar colocá-la pra dentro de qualquer jeito. Ele é um atacante canhoto, mas consegue finalizar com a perna direita também. Vai tentar finalizar de canela, de joelho, de ombro, de clavícula, de peito, de cabeça. De qualquer jeito, ele vai tentar empurrar essa bola pra dentro, tá? Se você... A sua dúvida é, Vini, você acha o Everaldo mais jogador que ele? Acho o Everaldo mais técnico em comparação com o Estupiñán. Só que assim, o futebol não se resume apenas à qualidade técnica, né? Então, são indicadores de desempenho, né? São algumas características que o Everaldo tem que o Estupiñán não tem. E o contrário também, né? Então, se o Rogério estiver pensando de um centroavante que gere mais jogo, que fique um pouco mais fixo, que faça um jogo mais de parede, né? Que possa receber essa bola longa a todo momento para ele escorar para os companheiros ou para fazer a casquinha, acho que o Everaldo é esse cara, né? Inclusive para auxiliar um pouco mais nas construções.
Se o Rogério estiver pensando de um centroavante de mobilidade, de facão, de explosão, de força física, de chegar rápido na área para finalizar e de qualquer maneira vai tentar finalizar, aí acho que é um cenário ideal para o Estupiñán. Inclusive, com esses movimentos nas costas dos adversários, ele pode abrir espaço para Everton Ribeiro, para Caio Alexandre, para Jean Lucas, jogadores mais técnicos no centro do campo, terem um pouco mais de espaço para jogar, tá? São centroavantes de características diferentes, que vão entregar valências diferentes para essa equipe do Bahia. Eu, particularmente, achava que o Esquadrão fosse no mercado para contratar um centroavante um pouco mais pesado no mercado. Quando eu digo pesado é com nome, né? Mas com uma carreira um pouco mais consolidada, com equipes mais maiores lá no futebol europeu. Nesse primeiro momento não aconteceu. Vem o centroavante num cenário um pouco mais abaixo. Acho que chega para disputar a posição com o Everaldo, tá? Não sei se ele vai ser titular de cara, assim como eu já citei, vai depender do que o Rogério vai querer, mas é mais um jogador que pode ser importante ao longo da temporada. É meio malucão das ideias, meio totó, acho que o torcedor do Esquadrão vai gostar um pouquinho da entrega dele, mas enfim, não é um jogador técnico, mas pode ajudar, pode ser importante ao longo da temporada. E aí, concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.